Oi, cara, a gente tem que ter aquela conversa séria. Sim, eu sei que a gente é amigo há muito tempo, mas eu preciso te falar que, na verdade, eu sou seu pai, cara. Sim, eu fiz uma viagem no tempo, conheci a sua mãe, mas calma que, na verdade, você é adotado, você não é filho da sua mãe. Você era de outra família, tá? E eu era o seu pai. Ocasionalmente também eu acabei sendo o seu tio. É uma confusão danada, acabei te apadrinhando lá, te batizando. Então também sou seu padrinho. Hã? Você é minha mãe? Como assim você. Eu fui adotado também lá atrás, você conheceu meu pai e você é minha. E aí eu sou você, a gente é a mesma pessoa, então. Mas, mamãe, eu. Mas como assim? Socorro! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje para falar de uma coisa que traz aí uma certa tristeza, e não porque é o fim, finalmente, de Dark. Na verdade, depois da sua terceira temporada, é assim que a gente quer série boa, né? Uma série que sabe quando acabar, sabe a hora de parar. Na minha opinião, Dark soube administrar isso muito bem. Eu sei que é uma série complicada, complexa, eu sou mesmo de humanas, né? Então ali para eu entender algumas coisas foi muito difícil, e esse vídeo aqui é basicamente eu dando a minha opinião sobre a série como um todo, sobre o final, inclusive a primeira parte sem spoilers. Se você ainda não viu a primeira e nem a segunda temporada, é melhor ir lá assistir a série e depois voltar aqui, e mais pra frente eu vou falar spoilers da terceira temporada, mas eu vou avisar vocês. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTegaEmaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, Dark é a primeira produção original alemã da Netflix, estreada originalmente lá em 2017, criada por Baran Bo-Bar e Jantje de Friese. E bem, quem é aficionado por ficção científica, por coisa de viagem no tempo, por paradoxos, paralelos, muito mistério ali, aquelas coisas de explodir a cabeça, vai ser muito difícil Dark não te intrigar, não te deixar interessado do início até o fim. Tem algumas coisas que você pode até não gostar tanto, mas de modo geral, a história, os personagens, as consequências, com certeza são bem criativas e até nostálgicas, porque traz aí referências de muitas produções que estejam nesse meio, seja em relação a séries de TV, seja em relação a filmes, né? Só relembrando que Dark se passa ali numa pequena cidade alemã chamada Winden. E aí rola aquela coisa, né? As crianças começam a desaparecer lá na primeira temporada, né? De uma maneira muito intrigante, misteriosa. O pessoal começa as buscas ali no meio da floresta por essas crianças. E aí, no meio dessas buscas, somem outras crianças também, vai virando uma bola de neve. E não demora muito a gente descobrir que aquilo ali, na verdade, se trata de viagem no tempo. Essas crianças aí supostamente são mandadas para um outro tempo, tem aquele lance dos ciclos de 33 anos, tanto para o passado quanto para o futuro. Existem aí organizações, né, aparentemente integrantes ali, que estão por trás disso, que tem uma motivação maior. E aí a gente tem os personagens, digamos, principais da trama. Tem muito personagem Dark. Falar de todo mundo aqui a gente vai ficar até amanhã, né? Mas a gente tem o Jonas, a Marta, a Cláudia, o Ulrich, a Hannah, a Catarina, etc. Com o passar então da primeira e da segunda temporada, a gente vai vendo então que aquelas pessoas elas têm muito mais relação do que elas imaginam, porque a partir do momento que no tempo presente alguém viaja, por exemplo, no passado e tenta interferir em alguma coisa no passado, essa pessoa vai acabar tendo ligação direta com as pessoas do futuro. E é basicamente isso. Dark deixa esse negócio complexo, né? Tantas ramificações, é normal ficar confuso, é normal, né? O povo até fala que faz anotações ali para não se perder. Não é à toa, né? Um dos exemplos maiores aí, que é o Mikkel, filho do Ulrich, no presente, que ele acaba indo lá pro passado, lá pra década de 80. Ele fica preso nesse tempo, cresce como Michael e se torna o pai
do Jonas, né, com a Hannah, ou até mesmo o próprio Jonas, né, que encontra a versão dele mais velha, ali uns 20 e poucos anos mais velha, que na verdade é um viajante no tempo, que tá tentando alguma coisa ali, né. E aí com personagens como o Yurik preso lá no passado, na década de 50, ou o próprio Jonas que vai lá para 2052 no final da primeira temporada, aí na segunda temporada a gente tem personagens como o Aidan, né, o Adam lá, que depois se revela, na verdade, ser o Jonas do futuro. Então o Jonas vai ter uma jornada aí bem complicada até se tornar supostamente o vilão daquela história. Então tudo isso é muito intrigante. Só para deixar um parênteses aqui, eu não vou explicar todas as coisas de Dark, até porque tem 1 milhão de vídeos aí no YouTube, o pessoal desvendando e tal, tem muita coisa interessante. Aqui, como eu disse, eu vou dar uma passada por cima, comentar os principais pontos, principalmente daqui a pouco. Agora eu tenho que salientar um negócio, a produção de Dark é magnífica. Eu não estou falando só dessa história complexa, cheia de camadas, mensagens e interpretações, mas a produção também, a fotografia, né, que tem ali um tom bem sombrio, muitas vezes azulado, amarelado, tem ali umas imagens estáticas que são belíssimas, que dava para ser um quadro, uma pintura. A trilha sonora também é um aspecto que chama muita atenção, que cria muito aquela tensão, né, os personagens pensando ou indo fazer alguma ação que você sabe que não vai dar muito bom. Na primeira temporada, a trilha, apesar de ser interessante, ela era meio repetitiva. Na segunda, eles deram uma melhorada nisso e na terceira melhorou ainda mais, né? Eles foram variando bastante, até porque eles trabalham muito com música em Dark. Tem sempre aquele momento nos episódios, né, que fica ali uns 2 minutos passando só música e meio que em câmera lenta e tal. São momentos, né, cruciais, importantes ali para os episódios. E o uso da ambientação, né, a direção, a mise-en-scène, a composição, porque muita coisa ali, seja num instrumento, seja num quadro na parede ou algum outro objeto, faz parte da história e é importante a gente observar também ali cada detalhe. E para mim, pelo menos, uma das coisas mais impressionantes que a produção conseguiu fazer é a semelhança entre os personagens. Você tem, por exemplo, o Yurik, né, que é o cara ali, que é um cara meio malandrão, né, trai esposa, etc. E aí você tem a versão dele no presente, o cara ali deve ter uns 40 e poucos anos, tem ele mais jovem, que eles são iguais, idênticos, e tem a versão dele mais velha, que a gente vai ver a partir da segunda temporada, que também é muito parecido com o Yurik adulto. E não é só isso, né? O próprio Jonas, com a versão dele mais velha, também é muito parecido, vários personagens, então eles tiveram muito cuidado para ter uma semelhança ali entre os atores e deixar isso mais convincente para o público. E como a série manipula as nossas expectativas, né, dá uma despertinha, engana a gente, mente pra gente, traz coisas ainda mais complexas do que a gente imaginava. Claro, a sensação de estranheza e de confusão às vezes pode dar uma incomodada, mas não deixa de ser aquele negócio que move a gente para assistir cada vez mais, para pesquisar a história, para acompanhar os personagens. E aí começa ali o tom de mistério nos meninos desaparecidos, depois viagem no tempo, vários tempos ali, né, que são mostrados, e aí no final da segunda temporada tem o quê? Tem outros mundos, né? Então a gente não tem só aquela realidade, aquele mundo e aquelas viagens no tempo, como também um mundo alternativo, que a realidade é outra, é paralela, algumas coisas diferentes, e é aí que entra a terceira temporada, que eu vou destacar melhor os pontos. Para a terceira temporada, eu dou uma nota 9, e eu acho sim que Dark é a melhor série da Netflix. Da primeira temporada até a segunda e a terceira, eles conseguiram manter um nível de excelência, né? Claro, tem alguns momentos ali mais de enrolação ou de complicação excessiva ou repetição de alguns argumentos ali, mas ainda assim eu achei interessantíssima essa história. Acabou ali a terceira temporada, deu um vazio, com certeza vai dar uma saudade, uma vontade de ver novamente. Se você por acaso tá aqui até agora e ainda não deu uma chance para Dark, eu acho que você vai gostar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco.
Bem, então, só resumidão, passando por alguns aspectos talvez os mais intrigantes dessa terceira temporada, né? A gente vê que, primeiro, o personagem da Marta do outro mundo, vamos chamar de segundo mundo, mundo paralelo, ela tem muito mais protagonismo nessa terceira temporada porque ela meio que faz o papel do Jonas que a gente tava vendo até então, né? E aí ela salva o Jonas ali do mundo normal, né? Leva pro mundo dela, para ele conhecer ela ali, né? O ciclo continuar andando e tal. E tem o lance do Adão e da Eva. Quem é o Adão? É realmente o Jonas, né? Bem mais velho, todo ali ferido, queimado pelas viagens do tempo que o cara fez durante muito tempo. E também tem a Eva. Quem é a Eva? A gente vai descobrir depois de alguns episódios que ela é a Marta, né? Ela envelheceu e tal, e cada um no seu mundo, cada um com seus interesses, né? Eles têm ali, por exemplo, a Eva, a gente também descobre depois que ela e o Adão, o Jonas e a Marta, no passado, quando eles eram jovens, né? Eles tiveram um filho, ela engravidou. E aí a intenção da Marta é manter aquele mundo para manter o filho dela vivo. E quem é o filho dela com o Adão? Aquele cara que aparece misterioso, com cara de maluco, com aquele sinal na boca. E, na verdade, ele é um personagem e um elemento muito importante dessa terceira temporada, não só dela como de todas, porque ele é que manipula, ele na verdade é um ferramenta, um instrumento da Eva para fazer alguns acontecimentos ali, né, para matar fulano, para impedir tal coisa ou para ocasionar ali explosão, etc. Se a Eva barra Marta quer manter só o mundo dela por causa daquela realidade do filho, etc., o Adão, né, o Jonas, ele já tá cansado, né, ele já tá velho, ele já quer buscar o tal do paraíso que eles falam, mas ele diz que o paraíso é justamente a destruição daqueles mundos, a escuridão total, né? Então ele quer acabar com aquilo ali tudo, viu? E aí eu tenho que destacar algumas coisas no decorrer dessa temporada que eles explicaram ali, né? Tudo tem consequência, né? Tudo que às vezes eram anos atrás, na verdade também tem ação dos personagens do presente. Por exemplo, a Catarina, que é mãe da Marta, do Magnus, do Mikkel, pois é, ela volta no passado, ela volta na década de 80, ela encontra ali o Yurik mais velho e tal, e tentando salvar ele ali do hospital psiquiátrico, ela acaba confrontando a mãe dela do passado. Lembra dessa cena? Pois é, e é bem pesado porque a mãe dela acaba matando ela, né, do futuro, sem saber que aquela era a Catarina, a filha dela, né? A mãe, claro, tratava mal a menina desde sempre, mas aí é uma ironia do destino bem interessante, sem contar que tem aquele bendito colar lá que ela usa, que depois no futuro é achado pelo Jonas e pela Marta lá naquela prainha, naquele laguinho, e tem até uma história que o Bartos lá no futuro fala que tinha uma mulher que morreu naquele lago. E quem era aquela mulher? A Catarina, né, a mãe da Marta, lá no passado. E aquele lance, hein, da Charlotte ser mãe da Elizabeth e a Elizabeth ser a mãe da Charlotte lá no futuro, né? E alguém trouxe a Charlotte do futuro e levou ela para o presente, na verdade para o passado, enfim. E aí aqui a gente descobre, né, que foi a Charlotte e a Elizabeth, elas mesmas, ou seja, a própria Charlotte pegou ela, sequestrou ela lá no futuro e levou ela para o passado, para as coisas continuarem acontecendo, né? O lance do Adam, eu acho que até certo ponto ele queria que tudo acontecesse do mesmo jeito, mas aí mais pro final da temporada, ele já chutou o balde, estava totalmente exausto daquilo tudo. E aí tem outras ironias também, como a Marta do outro mundo, quando ela salva Jonas e mais pra frente ela acaba tendo que matar o Jonas, né, para servir os propósitos ali da Eva, ou então a mãe do Jonas, daquele presente que a gente acompanhava desde a primeira temporada, a Hannah, quando ela vai lá pro passado, na década de 50, confrontar o Yuri, que decide ficar por lá, né? Ela é bem doida da cabeça, acaba se envolvendo lá com Egon, né? Lá com aquele policial, e ela acaba engravidando dele. E aí a filha da Hannah, que é irmã do Jonas, ela acaba se casando depois ali, se envolvendo com o Bartos. E aí esses dois, o Bartos na verdade é pai da Agnes
e do Noah, né? O Noah, que é aquele cara que trabalha ali com Adam e tal. E uma outra coisa que chama atenção e que é bastante tensa, na verdade, que o Adam, o Jonas, ele acaba matando a própria mãe dele, né? Já quando ele tá ali como Adam, sufocando ela ali na cama. Claro que existem muitas outras vertentes, muitos outros personagens, mas o que interessa, já caminhando pro final, é que a gente descobre, na verdade, a Cláudia, né? Viajante no tempo, encontra o Adam ali e fala pra ele que nem o mundo do Jonas, que a gente tá acompanhando desde o início, e nem aquele segundo mundo da Marta ali, sombria, gótica, eles são mundos genuínos, eles nem deveriam existir, né? Então é de explodir a cabeça mesmo, porque existe um mundo origem, um mundo que criou esses dois mundos. Então nada daquilo supostamente era para ser verdade. Na verdade, no mundo origem, lembra do relojoeiro lá, o Tannhaus, que faz a máquina do tempo? Pois é, nesse mundo de origem, ele perdeu o filho, a nora dele e a netinha dele. E aí ele, sofrendo muito e tal, decide criar uma máquina do tempo e tentar voltar no passado. Só que quando ele cria essa máquina, na verdade dá uma confusão lá, ele acaba criando duas realidades alternativas, que são justamente as realidades do Jonas e da Marta, né? E aí são realidades fadadas, digamos assim, ao sofrimento, ao fracasso, o lance do apocalipse, das coisas sempre se repetirem, né? Então aquela galera daqueles dois mundos vivem aquele looping, aquele inferno eternamente. E aí o que precisa ser feito para acabar tudo aquilo, né? Porque o povo já tá cansado, já tá exausto. A Cláudia, que não mostra muito como ela descobriu esse mundo origem, mas tudo bem, ela fala que, na verdade, o Jonas e a Marta mais jovens precisam ir para esse mundo origem e impedir que o acidente do filho do Tannhaus aconteça, que eles sobrevivam, para que o cara não construa a máquina do tempo e não gere esses dois mundos paralelos. E é exatamente isso que rola, né? Eles conseguem ir lá, tem aquela cena da chuva, eles impedem, né, o acidente deles, e aí tudo fica bem, o cara não surta, não cria a máquina do tempo e todo mundo começa a desaparecer nos outros dois mundos. O Jonas, a Marta, o Adam, a Eva, a Cláudia, enfim, meu amigo, todo mundo que a gente estava acompanhando até então desapareceu, sumiu. Isso para mim, e eu vou explicar agora por que eu acho isso genial. Tem algumas pessoas que podem achar foi uma resolução muito simples e tal, não acho que é bem simples assim não. Pode até não ter gostado, mas como que é o nome da série? A série se chama Dark, escuro. Lembra que o Adam falou que na verdade o paraíso era o nada, a escuridão ali? Pois é, basicamente é isso, dark, escuridão, né? O escuro ali, acabou tudo, né? Eles não eram nem para existir. E eu acho que uma das principais mensagens dessa história, indo além na interpretação, é justamente que a nossa verdade, ela não é absoluta. Só o que a gente enxerga, só o que a gente sente, só o que a gente fala, não é só aquilo que existe. Tem até aquela famigerada frase, né? O que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. É mais ou menos isso, né? Por isso que a gente tem que manter a humildade, né? Saber reconhecer as coisas, saber valorizar as outras pessoas, as outras verdades. Cada pessoa tem o seu mundo. E se importar e viver só para o seu próprio umbigo, como se não existisse nada mais importasse, é muito egoísmo. E eu acho que essa série fala de maneira complexa, sim, confusa, sim, mas genial sobre isso. E muita coisa nem no nosso controle tá, depende aí do universo, né? Depende de tantos outros fatores. E aí a cena final é no universo ali de origem, né? No planeta de origem, a Hannah, a Catarina e mais alguns personagens, a Regina, que é filha da Cláudia, né, que se manteve viva aparentemente nessa nova realidade, e a Hannah, né, cada um vivendo ali de maneira diferente. Vários dos personagens que existiam naqueles dois mundos que a gente acompanhava não existem aqui, obviamente porque muita coisa ali foi mudada. A Hannah tá grávida e aí tem a cena final que ela fala, eu quero botar o nome do meu filho de Jonas. Muita gente pode pensar, então Jonas vai existir, ele vai viver? Negativo, porque a Hannah tá com outro cara, são outros genes, não dá pra ser o mesmo menino, né, porque ele era filho do Michael, né, ela só lembrou ali, teve um déjà vu com o nome Jonas,
e provavelmente vai ser o nome da criança. É um final triste, é um final sombrio, melancólico. Quem acha que o negócio ficou bonzinho demais, não é bem assim não. E a única forma que eles encontraram de interromper aquilo ali, equilibrar tudo, né, e focar naquele mundo de origem, eram os outros mundos realmente não existirem. Enfim, essa foi Dark. Você, o que você achou da série? Você gostou? Você ficou por um acaso decepcionado com o final? Teve algumas coisas que você não entendeu? Claro que tem alguns detalhes ali que não foram tão bem explicados, tão bem desenvolvidos, mas eu acho que assim, como um todo, a história principal, as principais resoluções foram resolvidas e eu particularmente gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito a gente. Um grande abraço e até mais.